Como subtema deste painel, vamos ter a participação das lideranças respondendo às questões do público. Eu convido como debatedores o senhor Stelmo Carneiro, diretor-geral da GM Latam Dover Fueling Solutions. Bem-vindo. Stelmo, eu vou apresentá-lo. Stelmo é engenheiro eletricista e eletrônico com pós-graduação em gestão estratégica de processos de negócio pela PUC de Minas. Atualmente é o GM da Dover Fueling Solutions Latam. Seu foco orientado a resultados e visão inovadora impulsionam as marcas Dover Fueling Solutions e Wayne. Agora eu convido o senhor Marcelo Nonaka, diretor da Omron Healthcare Brasil. Apresentando, o Marcelo é diretor da Omron Healthcare Brasil, contador pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduado em Controladoria UFPE. Convido também o senhor Edson José Freire, diretor vice-presidente da Toledo do Brasil. Apresentando, Edson possui graduação em Engenharia Eletrônica pela Universidade de São Paulo, Escola de Engenharia de São Carlos e pós-graduação em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Possui Master in Business Administration pela Fundação Instituto de Administração, Faculdade de Administração e Economia pela Universidade de São Paulo, em abril de 2007 a dezembro de 2016. É gerente nacional de marketing e vendas no mercado industrial e atualmente é diretor vice-presidente e CEO da Toledo do Brasil Indústria de Balanças Limitada. Convido agora o senhor Klaus Nucker, presidente da KN Wagen. Apresentando, Klaus é bacharel em Administração de Empresas pela Faculdade de Ciências Paulo Eiró, é técnico em Mecânica de Precisão da Escola Senai Suíço-Brasileira, é técnico em Eletrônica pela Escola Oswaldo Cruz, possui mais de 40 anos de experiência liderando equipes e projetos de assistência técnica, metrologia, qualidade e engenharia. É fundador da Sartobras, hoje KN Wagen, pioneira em calibração de massa no Brasil e fabricante de balanças e pesos padrão. Atualmente atuando como presidente, diretor de operações e signatário autorizado pelo Laboratório de Massas. Bom, eu acho que o senhor Breno não veio, então vamos passar a palavra ao moderador do painel, professor Celso, para iniciar este painel 3. Isso. Não, o senhor Breno não veio. O senhor Breno não está presente. Não conseguimos localizar. Bem, estamos nós quatro aqui reunidos. É uma honra para nós da Remesp ter a participação do seu Stelmo Carneiro, do seu Edson Freire, nosso colega de Toledo. É um sócio fundador da Remesp, né, Edson? Desde o início você com a gente. Quero apresentar e dar as boas-vindas aqui ao Marcelo Nonaka, da Omron, e o Klaus Nucker, da KN Wagen. Esse painel, ele tem como proposta principal trazer a visão dos nossos empresários, fabricantes de produtos, sejam balanças, sejam bombas de combustíveis, equipamentos da área da saúde e também massa utilizada nos processos de pesagem.
Então eu estou muito feliz em poder contar com todas essas pessoas aqui nessa mesa e vou falar para vocês um pouquinho sobre a dinâmica desse painel. Nós teremos inicialmente o depoimento e eu vou colocar na ordem que eles foram aceitando os nossos convites. Aí ninguém pode reclamar, né? Então nós teremos a primeira participação do Dr. Estelmo Carneiro, na sequência Edson Freire, depois Marcelo Nonaka e Klaus Nocker na sequência. Vocês vão fazer uso da palavra de 10 minutinhos. Podemos chegar até 11 no máximo. Mas é importante que a gente fique nesse tempo para que a gente temos um espaço para perguntas. Que é muito importante a plateia também fazer perguntas e conhecer um pouquinho melhor os nossos participantes aqui. Vocês vão poder falar sobre tecnologia, inovação, conformidade regulatória, competitividade nacional e internacional, poderão falar sobre vigilância de mercado e desafios e oportunidades para o setor nos próximos anos. Então nós vamos começar com o Dr. Estelmo, que vai fazer a sua primeira intervenção de no máximo 10 minutos, e depois nós vamos na sequência. Agora fiquem bem confortáveis para falar, né? O importante é que a gente se concentre nesses assuntos todos, para que a gente não traga alguma dificuldade depois para os debates que será promovido com a participação da plateia. Então seja bem-vindo, Estelmo, a palavra é sua e daqui a pouco nós passaremos para os outros participantes. Perfeito, muito obrigado, Celso, colegas de bancadas, Edson, Marcelo, Klaus. É uma expectativa muito grande que eu tive vindo para cá, porque é uma responsabilidade falar sobre o mercado de metrologia no Brasil, o nosso papel, a nossa importância, né, em termos de apoiar, fabricando produtos que atendam à legislação e também tentando indicar o que há de melhor em termos de tecnologia e que a gente pode trazer para os nossos mercados. Então é um papel social, institucional, que a Dover, uma empresa em que eu represento aqui, tem, né, representados pela marca Wayne, com 131 anos fabricando bombas de combustível, né, 91 anos no Brasil, e uma história repleta de inovações e conformidades metrológicas, trazendo sempre o que há de melhor. Nós somos uma empresa americana com diversas fábricas no mundo e sempre trabalhando em conjunto com o Inmetro, com o IBEM, para que a gente possa atender não só a legislação, mas também falar um pouco do que são essas políticas metrológicas para que a gente possa trazer valor, né? E o que é valor para o mercado? Quando a gente fala em metrologia, valor de mercado é a qualidade que esse mercado consome e a qualidade que ele exporta. Aquilo que ele está disposto a definir como valor. E tem um papel relevante da indústria em garantir que essas regulamentações sejam atendidas e que elas sempre evoluam, né? Então eu venho aqui compartilhar com vocês um pouco de um caso de sucesso, que é a regulamentação 227 do Inmetro, que entrou em vigor em março desse ano. Essa regulamentação é um marco metrológico, ela muda a forma com que bombas de combustível fazem toda a sua segurança eletrônica hoje. O Marcelo pode apresentar um pouco do que é isso na palestra dele, mas ela vem a substituir uma regulamentação de 1985, a Portaria 23. Então, o que aconteceu nesses 37 anos? O que evoluiu? O que a metrologia podia trazer de melhor? E esses 37 anos de espera definiram um marco que hoje, né, quando a gente fala o que a gente pode trazer para o Brasil do que há de melhor no mundo, essa regulamentação, na verdade, ela definiu o que há de melhor no mundo aqui. A gente está falando de um aplicativo que pode avaliar tudo que é consumido em uma bomba de combustível, em contato com o público, em contato com os órgãos de fiscalização, de uma maneira transparente para que todos possam saber metrologicamente o
que parâmetros aquele equipamento tem que atender e como ele vem atendendo ao público. Ele vem com assinatura digital, ele garante que todas as informações lá contidas, elas são confiáveis, foram aferidas durante a sua fabricação, e eu tenho que falar porque é meu CPF que está lá nessa assinatura eletrônica garantindo tudo o que foi feito, desde a fabricação até a entrega desse produto. A gente está falando de um processo que vai apoiar e combater a fraude metrológica, que é uma das principais fraudes que ocorre hoje nesse mercado de combustíveis. E a gente fala que esse mercado ele vai se adequar nos próximos anos, trazendo cada vez mais qualidade ao serviço dos donos de postos e também atendendo essa necessidade da sociedade de ter cada vez mais confiança quando vai adquirir um serviço. Meu colega aqui no painel anterior falou, né, que ele foi para um outro estado e falou: onde é que eu posso abastecer em um posto que é confiável? A partir do momento que você tem uma bomba de combustíveis com um novo RTM, esse já é um bom parâmetro. Um dono de posto que tem uma preocupação em adquirir o que há de melhor e de mais novo e aderente às novas regulamentações, ele está preocupado em atender o seu cliente da forma mais transparente possível. E nós temos um papel, né, junto com o Inmetro, junto com as associações que nós fazemos parte, junto com até a nossa relevância no mercado, de transmitir essa informação, de fazer com que isso tome o conhecimento público, porque quando eu participei de uma palestra do Márcio Gerson, quando ele ainda era presidente do Inmetro, onde ele participou de um simpósio na França, onde as autoridades francesas se interessaram por essa regulamentação que ainda estava em construção, que ainda era um esboço. E hoje ela é uma realidade. E eu sou indagado em várias viagens internacionais que faço. E aí? O que isso faz? Qual é a realidade que isso trouxe para o mercado? E eu posso falar que hoje, depois de mais de 6 meses de vigência dessa regulamentação, ela é um sucesso, ela tem aderência de mercado, ela tem milhares de bombas que já foram medidas, já estão instaladas, 410 só no estado de São Paulo, e isso mostra a evolução, né? A forma com que esse dono de posto, porque quando a gente fala em fraude, a gente não fala de uma maioria, a gente fala de uma minoria que acaba contaminando a imagem de profissionais sérios, de executivos sérios que querem, né, ter o retorno do investimento que fazem, mas tem a sua imagem que acaba sendo manchada por poucos e que estão dispostos a fraudar. E com isso, né, essa bandeira do RTM, da Portaria 227, do Inmetro, ela deu a esse executivo, ela deu a esse empreendedor, ela deu a esse empresário a condição de ele mostrar à sociedade a preocupação que ele tem. Isso está acontecendo e de uma forma cada vez mais proeminente, cada vez maior em termos de volume do que está acontecendo no mercado agora. Quando a gente fala de assinatura eletrônica, da responsabilidade dos fabricantes no que eles estão fabricando, no que eles estão atendendo, isso é valor econômico, como eu já disse, e isso vai fazer com que a competitividade seja justa, o que está sendo entregue ao cliente final, ele efetivamente é aquilo que ele está adquirindo, é aquela expectativa dele. A outra pergunta que eu ouvi no fórum anterior é esse, né? Como é que a gente consegue educar metrologia? Como é que a gente consegue falar sobre metrologia para a sociedade? É definindo parâmetros, ao meu entender, isso é uma opinião pessoal, definindo parâmetros de qualidade, porque a percepção de valor lá vem quando há algum benefício. A redução da fraude é o valor que a sociedade espera, é o valor que a sociedade quer. Então, o compromisso da Dover, o compromisso das marcas Wayne e OPW, é sempre trabalhar alinhado com o Inmetro, com o Empen, tentando entregar o que há de melhor, e hoje o que há de melhor em termos de metrologia de bombas de gasolina está no Brasil. Então, agradeço ao Inmetro, agradeço ao Empen por todo esse apoio que a gente agora tem que vencer e tem que aprimorar. E a etapa que a gente está fazendo é a fiscalização, e para isso o aplicativo que o Marcelo apresentou aqui antes está aí, e eu tenho certeza que ele vai apoiar nessa iniciativa. Muito obrigado. Agora vamos ouvir o Dr. Edson Freire, Toledo do Brasil. Boa tarde, pessoal. Ok aí? Alô? Boa tarde, pessoal. Bom, uma satisfação muito grande estar aqui de volta
Parabéns pelo evento, Celso. Parabenizo vocês aqui da mesa também. Bom, eu tenho 10 minutos, no máximo 11. E o Celso passou aqui 2 páginas. Então, eu sinceramente vou pôr no WhatsApp naquele vezes 3, porque é a única maneira de eu conseguir cobrir todos os tópicos que estão aqui. Eu acho importante, apenas para começar, falar um pouquinho, vou gastar 2 minutos falando da Toledo do Brasil. Nós somos uma empresa de origem americana, nós somos fabricantes de equipamentos de pesagem, de soluções para pesagem de maneira geral. A gente nós nos tornamos uma empresa nacional por motivos diversos em 1988, mas a fábrica da Toledo do Brasil está instalada aqui no Brasil há 66 anos. A gente se originou da Toledo Scale, uma fábrica de balanças na cidade de Toledo, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, e fomos uma multinacional 100% americana até 88, como disse. Depois nós nos tornamos uma empresa 100% nacional. E a gente tem 1.600 pessoas espalhadas pelo Brasil, e a gente tem 3 frentes principais de negócios. A gente atua fortemente no mercado comercial, que a gente chama de retail, que são as balanças computadoras, são as balanças de bancada, são as balanças que a gente encontra no varejo em geral. A gente tem uma outra perna tão grande quanto essa no comércio, que é na indústria. Quando eu falo indústria, é tudo que não é comércio, fazenda, indústria, porto, indústria, estrada, indústria, e além da indústria tradicional, cemitério, frigorífica, assim por diante. E depois nós temos uma outra perna, que é uma perna bastante grande e presente no Brasil inteiro, que é a assistência técnica, o nosso pós-vendas. A gente, dentro da nossa assistência técnica, a gente tem aproximadamente 400 técnicos que estão diariamente atendendo a indústria. O comércio é atendido por meio de permissionários que são autorizados da Toledo do Brasil. Então esses são os nossos principais números. A gente gasta 5% todo ano com pesquisa e desenvolvimento. A gente tem na área de pesquisa e desenvolvimento, entre diretos e indiretos, cerca de 200 pessoas, de um total de 1.600 pessoas. Então, essa que é a Toledo rapidamente em números. Seguindo aqui a sugestão do Celso, ele colocou como tópico número 1, tecnologia e inovação. A gente é uma empresa de tecnologia e a gente, para ser uma empresa de tecnologia, a gente também precisa ser uma empresa que faz inovação. E uma coisa não anda junto com a outra. Então a gente tem, agora mais recentemente, de uma maneira mais forte, mais sistematizada, núcleos de inovação. A gente está no CUPO, a gente tem institutos associados a gente tem hubs de inovação em universidades. Enfim, a gente trabalha muito essa parte e a gente está dentro de uma jornada, para usar essa palavra, de incentivar ideias que sejam diferentes e que transformem realmente o nosso negócio. Eu costumava dizer, até recentemente, que enquanto não fosse revogada a lei da gravidade, o nosso negócio estava garantido, porque a gente faz balanças. Mas recentemente eu estou me dando conta que eu posso não estar certo, porque existem tecnologias de reconhecimento de imagem, por laser, que faria cubagem, ou por reconhecimento de imagem por fotografia mesmo. Então tem um mundo todo novo que está acontecendo e com muita velocidade, e a inteligência artificial associada à capacidade de processamento das máquinas, associada à capacidade de transmissão com as latências cada vez menores, isso cria um ponto de inflexão muito importante e que modifica também a questão eu preciso realmente da balança ou eu posso ter outras tecnologias que vão substituir a informação, né? Então, isso é inovação, isso é um trabalho muito grande que estamos fazendo dentro da Toledo. A Toledo ela se divide entre uma empresa de tecnologia, que foi a primeira coisa que eu falei aqui,
mas ela também é uma indústria metalúrgica. Então a gente tem que conviver com esses dois ambientes, com esses dois universos. A gente precisa de ter técnicos, engenheiros, programadores. A gente então tem que disputar essa mão de obra, que é a mão de obra que a Oracle quer contratar, que a Itautec quer contratar, que a Google quer contratar. Esses são os profissionais que nós precisamos para ter lá na nossa fábrica de São Bernardo. Mas a gente tem também uma fábrica, como eu acabei de dizer, e temos que conviver também com essa realidade. Então, dessa maneira, temos que investir em equipamentos, em máquinas, em centros de usinagem, em robotização, em automação, em IoT, e todo esse desenvolvimento que está ligado à manufatura 4.0 ou 5.0, também tem que estar associada aos serviços e aos produtos que nós fornecemos. Porque é através disso que eu vou levar o meu cliente a se desenvolver também. A gente diz lá na Toledo que um dos pilares que nós temos é o pilar do desenvolvimento. Se a empresa não vai se desenvolver, se os clientes dela não se desenvolverem e se os colaboradores dela não se desenvolverem. Então, o desenvolvimento é um pilar, um vetor que tem que estar presente em tudo aquilo que a gente faz. A gente procura fazer dessa maneira, incentivar para que realmente ele ocorra. Bom, um outro tópico que ele comentou aqui seria a conformidade regulatória. Para Toledo, a gente quer regulamentação forte, a gente quer que a regulamentação seja cumprida, a gente quer uma regulamentação que pare e passo com o que está sendo feito no primeiro mundo, nos países do primeiro mundo. Aqui tem uma outra pergunta, fala competitividade internacional. A gente não tem competitividade internacional porque o nosso regulamento é um regulamento mais frouxo do que o regulamento que tem lá fora. Então, os países para os quais a Toledo do Brasil exporta são os países pertencentes ao ROW, Rest of the World. A gente vende para a América Latina, a gente vende para a África, a gente vende alguma coisinha para a América Central. E é essa a nossa capacidade. Tecnologia nós temos, conhecimento nós temos, material humano temos, apesar das dificuldades que eu citei aqui, mas enfim, a gente precisa de regulamentação, a gente precisa de fiscalização. A Toledo tem, na compra dos selos, os IPENs acabam sendo um dos grandes fornecedores da Toledo. E olha que a gente compra aço, a gente compra componentes eletrônicos, a gente compra um monte de coisa, mas a gente compra selo e é muito dinheiro que a gente gasta no selo. E o IPEN, os IPENs não tem fiscal, não tem fiscalização, carecem de fiscalização, carecem de recursos, e a gente precisa, se tem um regulamento, é necessário que tenha fiscalização. E para que tenha a fiscalização é necessário que tenha o recurso. E o recurso as empresas oferecem ao pagar as taxas. Então, era isso que eu tinha para falar com vocês. Tem outros tópicos, mas só encerrar, que é a bandeira do Carlos Amarante, é a bandeira da pirataria, que está relacionada à fiscalização, é a bandeira da Toledo também, é uma concorrência muito desleal. A gente conviveu com as balanças piratas, que entram pelos portos brasileiros, à luz do dia, dadas as quantidades que nós estamos falando, não são poucas quantidades. E o pior, quando a Receita Federal prende essas balanças, eles colocam as balanças para leilão, contrariando frontalmente a lei, né? Uma coisa, o arrepio da lei, e as balanças, eles querem fazer com que as balanças voltem para o mercado, porque tem lá uma lei que fala que os produtos apreendidos podem ser leiloados, desde que atendam isso. Aí a Toledo entrou com recurso, a gente fez uma petição, a gente tentou impugnar o leilão, porque o leilão é uma modalidade de licitação, e a gente tivemos sucesso, mas não foi por esse caminho, foi por outros caminhos que a gente conseguiu. É isso, pessoal, que eu tinha para falar. Agora vou voltar no desacelerando o número aqui. Vou voltar do zero. Obrigado, Edson. Foi muito preciso no seu tempo. Nós vamos ter oportunidade para o pessoal fazer perguntas a respeito dos outros tópicos que estão aí relacionados. Então eu vou passar agora a palavra para o Marcelo Nonaka, nosso colega da Omron Healthcare. Obrigado, Celso. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas. É um prazer revê-los
em reencontrá-los. Eu trabalho um pouquinho distante do universo de balanças, né? Que eu estou na área de saúde, mas nem por isso estou longe da regulamentação e dos problemas que os colegas enfrentam também, né? Na área de saúde a gente também tem problemas com equipamentos, né, piratas que entram, que estão aí disponíveis nos sites, enfim, a gente procura uma luta, mas é uma luta injusta, né? Mesmo com denúncia, com tudo, às vezes, você nunca vence essa batalha. Mas de qualquer forma, a ideia da Onro aqui no Brasil é uma fábrica, nós fabricamos, somos a única fábrica que fabrica o tipo de equipamento que a gente faz, principalmente modelos de pressão, aparelhos de medição de pressão. E nós trabalhamos nos standards internacionais. O que eu quero dizer é o seguinte: a nossa régua é sempre mais elevada, né? E aí a gente enfrenta muitas vezes alguns obstáculos quando a gente quer inovar, né? Eu tenho o nosso centro de pesquisa e desenvolvimento aqui, que a gente trabalha com alguns equipamentos próprios desenvolvidos aqui, mas a gente traz muita tecnologia de fora. No primeiro momento a gente começa a importar das outras fábricas ao redor do mundo, né? Quando consegue a aprovação, quando consegue fazer uma aprovação de modelo, que são inovação lá fora, são aprovados lá fora, e às vezes a gente não tem parâmetro aqui. Então, na inovação eu acho que a gente precisa crescer bastante, né? Principalmente no tema que já foi tocado, né, utilizando aí os parâmetros internacionais, os mais altos, nunca os mais baixos, ainda mais tratando na área de saúde, né? Tecnologias que dão mais velocidade no tratamento do paciente, ou então uma qualidade melhor na aferição, né? Então a gente precisa buscar alternativas, né, nesse sentido, tanto internamente quanto olhando para fora, tendo a reciprocidade, né? Foi destacado aqui, principalmente nos fóruns anteriores. Na questão de regulação, né, a nossa busca, mais uma vez, é sempre elevar a régua. Na saúde a gente não brinca, como medida a gente não brinca, pensando sempre no bem-estar das pessoas, no bem-estar do paciente. Com relação aos trabalhos que a gente vem desenvolvendo no mercado, principalmente para verificação dos equipamentos, né? É um tema que amanhã vai ser abordado com um pouco mais de profundidade. Nós temos aí por volta de 1 milhão de equipamentos só da ONU rodando por ano, né, de vendas novas, de aparelhos que estão aí na rua e que deveriam ser verificados anualmente, né? Pelo menos uma vez por ano deveriam ser verificados, checados para ver se ele está funcionando perfeitamente. Enfim, é uma regulação existente, mas ninguém atende, né? Raramente aí o que a gente tem mais forte é na área de clínicas e hospitais, que existe uma regulação atrelada da vigilância sanitária. Mas fora isso, né, em casa, raramente você vê alguém levando isso para um item para poder verificar. É algo que a gente quer impulsionar, quer dar força nisso, e precisa de braço, né? Quando você pega aí esse volume de equipamentos, né, espalhado no Brasil inteiro, esses profissionais têm que estar preparados para isso. É o que a gente está discutindo e trabalhando junto com o Inmetro, né, que é um parceiro aí nessa jornada também. E em breve a gente deve ter algumas situações para conseguir levar a educação de metrologia, não só no sentido de metrologia, né, mas no sentido amplo, atinge a todos nós em diversas camadas, né? Então, a gente falando de balança, a gente está falando de equipamento de saúde também, está dentro desse escopo. Basicamente é isso. Eu só agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Marcelo, pela sua participação. Agora vamos ouvir o nosso colega Klaus Nocker, da KNWAG. Boa tarde a todos. Celso, obrigado pelo convite. E vindo hoje para o evento, eu fiquei questionando algumas coisas, eu devia contar, não devia contar, mas eu acho que se eu não contar, ou não revelar, não vai fazer o sentido da minha apresentação. Então, entre vindas e vindas, aí com o Inmetro, já se vão quase 50 anos, entre a metrologia científica e a metrologia legal. No início, tive muito contato com a parte das máquinas de medição tridimensional que o Inmetro tinha, os comparadores de massa do laboratório, da DINSE. Então esse foi o primeiro envolvimento aí com o Inmetro, e isso sempre foi bastante
estimulante, bastante, um compromisso muito grande. Afinal de contas, era o Inmetro, né? Nossa referência, onde a gente sempre tinha de melhor produto, melhor equipamento, e o quadro técnico sempre de excelência. Então isso nos exigia muito como fornecedores, estar capacitado, apto para poder prestar essa conta, né? E passado do tempo, passado dos anos, mais ou menos nos anos 2000, nós tínhamos até então um contrato com a Sartorius da Alemanha para uma unidade de serviço exclusiva, e no ano 2000 esse contrato foi tão bem desenvolvido que a própria Sartorius resolveu entrar no Brasil como o Sartorius do Brasil. E aí nós seguimos carreira solo, sozinho. E aí inicia a nossa história como fabricante de balança, né? Então hoje somos um fabricante de balanças nichado na classe 2, né? Produzimos também na classe 3, balanças de capacidade um pouco maior, mas o nosso grande foco é nas balanças classe 2. Então temos aí produtos de grande qualidade, produtos assim, de grande resolução, né? E a parte dos pesos padrão, que sempre foi nosso primeiro grande produto. E hoje, sem dúvida, a maioria dos órgãos metrológicos estão aí, sem dúvida a KN é um dos maiores fornecedores de pesos qualitativos do próprio Inmetro e dos institutos, assim como da indústria privada. E somos o único fabricante de quem está habituado com a parte de peso e da peso da classe E1, que são os pesos mais qualitativos. E paralelo a isso, nós fomos a primeira, assim como a Remess está fazendo os 25 anos, nós estamos fazendo também 25 anos da nossa acreditação na área de massa. Então nós fomos o primeiro laboratório privado de massa a ser acreditado, né? Antigamente era credenciado, está ainda na ISO Guia 25, né, Marcelo? Bem lá nos tempos, bem antigos, né? E hoje essa parte de desenvolvimento, pesquisa, sempre nos norteou, porque sempre teve como referências empresas gigantes, empresas grandes, de primeira linha. Então isso nos norteou muito a qualidade. Então para produzir aqui, fazer aqui, tínhamos exemplos, tínhamos essa noção de como fazer um bom equipamento. Então hoje temos aí, por exemplo, aqui no IPT, na COP, no Rio, balanças com 300 quilos por uma resolução de 1 grama nos laboratórios de calibração de vazão. Isso feito com célula de carga, né? Então realmente uma tecnologia bastante interessante, bastante desafiadora, porque habitualmente não se faz isso com célula de carga, sim com outros sistemas de eletromagnético, compensação de força. Então o desafio para conseguir isso aí foi bem grande. Então é uma tecnologia muito grande agregada. E quando nós falamos ainda em parte dos pesos, um grande volume são os pesos ferrofundidos, né? Onde que a gente se preocupa também em ter fundições que são certificadas, que não agridam o meio ambiente com os resíduos, né, da fundição, que geram bastante resíduo. Então essa é a nossa orientação de trabalho. Quanto à pesquisa também, a gente desenvolve muito assim, a especialização na parte do polimento dos pesos, na parte do aço, que é um grande problema aqui no Brasil, conseguir aços especiais, aços amagnéticos, né, que são o princípio para a fabricação de um peso qualitativo. É um fornecimento muito irregular do mercado. Ora são produzidos aqui, horas vêm da Índia, horas vêm da China, horas vêm da Itália. Então a matéria-prima é muito diversificada, a origem dela. E isso existe nos fornecedores, procurar selecionar a matéria-prima, porque se formos simplesmente pela classificação, o material vai vir errado. Então, em poucas palavras, essa é um pouco a KN Wagner, a sua história. Temos hoje 30 anos de empresa, né? E estamos atuando na área de peso padrão, parte de balanças e laboratórios de calibração. Então esse é o nosso escopo de atuação. Somos uma empresa familiar e que luta aí juntamente com o Inmetro, com as dificuldades, hoje com uma empresa pequena, conseguir ter o Inmetro como um fornecedor de serviços de calibração. Então hoje, infelizmente, o Inmetro não consegue atender a demanda nossa de calibração de pesos padrão do nosso laboratório. Então nos obriga a levar esses pesos para fazer a calibração no exterior. Isso onera um custo muito grande.
Então isso a gente roga aí para que realmente equipamento tem, patrões tem, equipe tem, que consigam atender a indústria privada nesse sentido, né? Mas também parabenizo o INMET na parte também da aprovação de modelos. Consegui agora, recente, acho que em 60 dias saiu uma aprovação nova de preço padrão. Quer dizer, esse foi um recorde, então, e vem sendo notório esse desenvolvimento, essa aceleração no processo de aprovação de modelo. Mas então, resumindo aí, para não tomar muito tempo também, eu sei que nós estamos com um programa já um pouquinho atrasado. Então, era isso que eu queria apresentar sobre mim e sobre a nossa empresa. Muito obrigado a todos. Obrigado, Klaus. Nós já temos perguntas na plateia? Tem uma lá eu vou me permitir fazer alguns comentários, e aí eu passo. Nós temos já duas perguntas ali que já foram sinalizadas. E o lado direito, não tem nenhum? Tem mais uma aqui. Então eu queria primeiro parabenizar a todos os nossos colegas aqui presentes, né? Eu só queria fazer um registro. Nós temos aqui empresas maravilhosas. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas delas, talvez a Wayne, que fica mais distante, eu ainda não pude visitar, mas em breve, né, eu devo fazer uma viagem ao Rio de Janeiro e pretendo fazer, mas eu aviso com antecedência. Mas nós temos aqui empresas que contribuem demais com a metrologia, e em especial com a rede metrológica do Estado de São Paulo. Todos aqui presentes são empresas que nos apoiam, seja nos eventos, seja nos programas de comparação e ensaios de proficiência, sejam nos comitês, mas nós precisamos demais do apoio de cada um de vocês. Eu falava com o Estelmo lá no café, né, um pouco antes, que a gente precisa muito da iniciativa privada. E nas questões relacionadas ao mundo das permissionárias, nós precisamos ter alguns avanços. E eu lembro que eu pedi a ele até um espaço para a gente conversar com o pessoal da ABIMAC, que sempre tem empresas que poderiam nos ajudar, não só na área da metrologia legal, mas também na área da metrologia científica. Nós, rede metrológica, nós não fazemos nada sozinhos. E nessa iniciativa da infraestrutura da qualidade, se nós não formarmos um grande time, nós não vamos avançar, porque juntos nós precisamos elevar de patamar as questões da qualidade, seja na indústria, seja nas empresas de serviços, sejam enfim, todos aqueles que fazem uso da metrologia, e são praticamente todos, né? Nós já nascemos com metrologia embarcada. Os nossos hospitais fazem a primeira operação de pesagem ali dos bebezinhos, né? Mas já estou me convencendo que ela começa antes do nascimento, lá naquele momento do ultrassom, quando a gente escuta batimentos cardíacos. Tem muita coisa que a metrologia é capaz de mensurar nessa nossa vida. Então vamos às perguntas. Primeiro aqui, você quer deixar para depois? Não tem problema. Não, vamos logo. Então, aproveitar logo. Faça a sua pergunta. Depois acaba o tempo e não... Nós temos 10 minutos para perguntas. Ok, vamos ser rápidos. Eu pulei. Eu vou me permitir passar para o Scartão, porque o Scartão estava meio baixinho lá. Eu não vi direito o dedinho dele. Mas, Scartão, pode falar, Scartão, por favor. Daqui a pouco a gente volta. Carlos Scarton, da Sartorius do Brasil, membro da REMESP e responsável pelo subcomitê de declaração de conformidade. A minha pergunta a vocês, que são representantes de uma boa parte das empresas nacionais que envolvidas com a parte de metrologia, é com a questão de satisfação com prazos que envolvem nossos institutos de metrologia.
De manhã, esse era um ponto que eu tentei falar, mas devido ao tempo foi curto. Eu vi muitas informações de nuvem meteorológica, de preocupações de reciprocidade e tudo mais, mas eu não vi em nenhum momento se falar de prazos. E desculpe, dentro das indústrias, o que eu mais ouço, o que eu mais sou cobrado são de prazos. O que vocês acham disso e como nós, como indústrias, poderíamos, quem sabe, contribuir junto a essas instituições para melhorar esses prazos? Era isso. Pergunta é livre. Quem quiser fazer uso da... Você quer perguntar em alguém específico? Fique à vontade. É que, na verdade, os dois pontos que eu vi cruciais, o que me envolve são balanças e o Nonaka com a parte de saúde, que eu achei extremamente e muito interessante a participação desse outro escopo. A sua colocação é fantástica e maravilhosa. Nós tivemos recentemente o nosso evento, Congresso para a Qualidade da Metrologia, onde esse ponto foi abordado logo de início. A questão dos prazos e da rastreabilidade feita pelo nosso Instituto Maior, o Inmetro. Então, eu acho que isso tem que ser um assunto a ser conversado. Eu conversava, viu, Pansieri, com o nosso diretor, o Rust, e estamos agendando uma reunião para discutir esses problemas que foram levantados principalmente para a indústria de confecção de instrumentos de medição que atendem a área dimensional. Então, mas a área de massa, eu acho que o Klaus chegou a comentar, né, alguma coisa a respeito, é uma área muito interessante, mas os problemas, eles vêm se acumulando. E eu quero que vocês me ajudem a construir uma pauta de discussões com o nosso colega da DINSE, o Rust, porque ele está aguardando um posicionamento nosso para saber onde ele precisa atacar. Então eu vou passar a palavra agora para o Marcelo para ele responder a sua questão. Muito bem. O prazo continua sendo extremamente alto. Né? Tem processo que demora 11 meses, do começo ao fim. A gente já conversou sobre isso, já discutiu, mas dependendo do tipo de equipamento, a gente tem no Brasil inteiro um laboratório só que a gente consegue mandar fazer um teste, que aliás eu já tenho esse equipamento testado lá fora, mas tem que fazer aqui. Então realmente o prazo aqui para determinados processos, às vezes inviabiliza o lançamento de um produto, você não consegue inovar. E aí você dá a oportunidade que ficaria pela linha de fora. Alguém gostaria de complementar? Klaus? Então, só para complementar, a parte de pesos que depende só do Inmetro, vai bem. Agora, a parte de balança, realmente, mesmo a parte que só depende do Inmetro, também está com problema. Agora, tem um processo lá que a máquina de fadiga está quebrada agora. Então, você imagina como é que isso vai se prolongar ainda mais. Os ensaios, os prazos vão estourar ainda mais. Tá? Então, realmente, prazo com balanças é extremamente delicado e complicado. Satisfeitos, Cartão? Obrigado. Infelizmente, depois, em um outro momento, seria oportuno nós ouvirmos alguém das instituições falando sobre isso também. Obrigado. Obrigado, Cartão. Então vamos ouvir a sua pergunta. Bom, mais uma. Desculpe, me lembra o seu Cacá Andrade, diretor-presidente Cacá? do ITPS, é o IPEM de Sergipe. Esse Sergipe eu lembrava, não lembrava Isso. do Cacá. Isso. Parabenizar mais por um painel extremamente, né, propositivo e nos faz remexer um pouquinho na cadeira, principalmente que nós que fazemos parte da rede e nos sentimos muitas vezes impotentes de avançar naquilo que é necessário exatamente por questões estruturais. Bom, eu vou dar um exemplo do sindicato, do Sindicel, do sindicato de fios e cabos, que tem uma estatística aí de algo em torno de 70% das empresas fabricantes de fios e cabos estavam produzindo
fios e cabos adulterados, ou seja, um teor menor de cobre, mesmo com a especificação de que é fio 4 milímetros, mas eles reduziam o teor de cobre, aumentavam a espessura da camada de proteção, inclusive com colocações dessa camada com produtos que não são anti-chamas. Bom, trabalhamos muito, conversamos muito, e a solução eles trouxeram que houve um resultado extremamente positivo para os fabricantes de fios e cabos sérios. Eles doaram 1 ou 2 micromímetros, que são equipamentos que a gente vai para o mercado com esses equipamentos e a gente identifica os fios e cabos que poderão estar adulterados. Na hipótese de suspeita, nós levamos esses fios e cabos, fazemos os testes nos laboratórios lá de TPS, a temperatura adequada de 20 graus Celsius, e a gente tem retirado, quando eu digo a gente, a rede tem retirado muitos fios e cabos adulterados que devem ter gerado incêndios, prejuízos materiais e até, quem sabe, mortes, porque às vezes quando um incêndio aparece num televisor ou num ar-condicionado, ele pode ter acontecido dentro da parede. Se o fio que foi especificado não contém o teor de cobre, não tem a espessura necessária, ele pode sobreaquecer, superaquecer, a superfície, a camada de cobertura não é anti-chama, ele cola e aí aparece lá. Bom, houve essas doações espontâneas através do Sindicel para todos, praticamente todos os itens, e acho que nós retiramos do mercado muita gente que estava fabricando coisa errada. Vou falar do combustível, que a gente pode ver. O controle de combustíveis, no que diz respeito à qualidade, ele é feito pela ANP, que não tem a capilaridade necessária para cobrir todo o Brasil. A gente faz, nós IPEM fazemos a cobertura no que diz respeito à vazão, mas o maior prejuízo para o consumidor é quando ele adultera o combustível, que você pode danificar um motor. E daí que chega uma ANP, que lá em Sergipe tem que ir da Bahia, isso já pode acontecer, a adulteração já pode ter gerado danos consideráveis. Eu coloco que essa ideia talvez pudesse ser, naturalmente, dentro da condição de cada um. Talvez um kit, nós não temos a autorização para fazer a análise e dar o laudo, mas se nós tivéssemos um kit do tipo que a ANP tem para fazer uma análise preliminar, como eles fazem nas inspeções, se os órgãos tivessem, se a gente suspeitasse disso, com um kit desse aí, a gente já ia para a ANP com uma denúncia praticamente formada e a gente reduziria consideravelmente essas fraudes de combustíveis. Então, essa é uma ideia que eu acho que é a união entre as empresas e o poder público. Não há nenhuma promiscuidade nessa relação, muito pelo contrário, está prestando serviço à sociedade. Quando eu vejo aí o presidente da Toledo dizer que produtos apreendidos pela Receita Federal são entregues, são doados, eu faço uma comparação que esse mês de outubro nós fizemos uma operação Dia da Criança e nós apreendemos brinquedos que são proibidos de serem entregues para crianças. E eu recebi pessoas dizendo: por que vocês não dão esses brinquedos a uma entidade de caridade, uma entidade beneficente? Ora, porque o mesmo mal que ele causa a qualquer outra pessoa vai causar uma criança. Eu levo essa comparação para o leilão que eventualmente a Receita Federal está fazendo com balanças irregulares. Se elas são irregulares, elas devem ser destruídas e não entregues ao mercado, porque está suprindo o mercado de um produto irregular e estabelecendo uma concorrência desleal com vocês. No que diz respeito a medidores de pressão arterial, talvez seja o caso, não sei o custo, mas de
doar para os equipamentos, para os IPENs, equipamentos que façam essa aferição, para que os IPENs possam sim fazer as aferições com uma maior quantidade de aferições e identificando produtos que não estejam medindo a pressão. Isso é saúde, isso é vida. Também possa ajudar, porque muitos deles, quando a gente identifica, às vezes os medidores de pressão portáteis, eles avaliam até que não é nem o caso de consertar, eles descartam. Mas o maior dano é a pessoa estar sendo medicada com uma informação totalmente equivocada. Então, e outra coisa, campanhas publicitárias, juntamente com os IPENs ou isoladamente, para mostrar a importância de que os medidores de pressão arterial sejam aferidos anualmente, porque isso pode sim estar gerando danos irreversíveis para a saúde da nossa população. Para o nosso último, questão de balanças, se é o Inmetro que talvez não tenha os equipamentos para fazer a aferição dos seus pesos, volto também, será que não é o caso de uma conversa com o Inmetro, e pensar em fazer uma doação, uma parceria, porque se você está mandando o produto para o exterior, quanto custa isso mandar para o exterior? Faça uma continha aí, de repente se fizermos isso aí no Brasil, estaremos resolvendo isso. Isso é uma sugestão, tá? Entendam isso, uma observação que a gente faz, para que a gente vivencia isso, mas eu acho que é uma relação ganha-ganha. Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas contribuições, tenho certeza que elas vão servir de muita reflexão aqui por parte de todos. Tinha mais alguém? Aqui. Essa será a última pergunta e nós vamos encerrar, tá bom? Sr. Jefferson, por favor. Ok, boa tarde a todos. Jefferson Oliveira, da Continental, da indústria automotiva. Minha pergunta vai para o senhor Marcelo, quando ele afirmou que o nível da régua que vocês utilizam está mais alto, em oposição ao que o senhor Edson disse, que as especificações aqui são menores lá fora. Então a pergunta é a seguinte: o seu cliente institucional aqui no Brasil e o seu cliente residencial aqui no Brasil reconhecem essa diferença como um valor agregado e a sua empresa consegue atingir outros mercados mais exigentes? Sim, a fábrica aqui no Brasil, o mesmo produto que eu faço aqui no Brasil para o mercado brasileiro é o mesmo produto que eu exporto para a Europa, para a América Latina, para as Américas, e até para a Ásia. Então, assim, eu atendo a todos. Independente do produto profissional, para uso em consultório, quanto para o residencial, a diferença é a roupagem, mas a leitura é a mesma. A tecnologia, eventualmente, muda um pouquinho, um avanço, uma praticidade maior no escritório ou em casa, mas a leitura é a mesma. A tecnologia aplicada é a mesma. O meu produto nunca é o mais barato, e ainda assim nós somos líderes de mercado. É o único produto que é reconhecido mundialmente como o melhor produto em medição de pressão. Então, por isso que a régua que a gente fala sempre é mais alta. Eu nunca olho só aqui. O nosso sistema metrológico, o nosso sistema de controle é muito bom, mas ainda assim tem algumas especificações, algumas coisas que eu consigo aprimorar através da regulação lá fora, que eu embarco aqui também. Tem coisa que eu ainda não consigo trazer, mas eu vou chegar lá. Ok, muito obrigado. Queria fazer um complemento, licença, por causa da sua citação ao nosso caso. Na verdade, os nossos produtos, eles atendem às regulamentações internacionais também, em sua quase totalidade. Eu não vou dizer totalidade, porque tem a camada de baixo, que é a camada de entrada, que tem muitos e muitos concorrentes. Mas, de qualquer maneira, acho que cabe acrescentar que nós também somos líderes de mercado, a gente está presente em todo o território nacional e o nosso cliente reconhece no nosso produto uma qualidade superior. Tanto isso é verdade que a gente tem o tamanho que a gente tem, que é um tamanho comparável a empresas internacionais que fabricam balanças também, não só, eu digo, na Europa, nos Estados Unidos, no México e na Índia. A gente é comparável a grandes empresas fabricantes, até porque a gente aqui no Brasil, nós fabricamos a célula de carne.
a gente detém a tecnologia, que não é fácil fazer célula de carga, a gente faz célula de carga para balanço de caminhão, e a nossa célula de carga de balanço de caminhão está entre uma das melhores do mundo inteiro. Então a gente, só para corrigir, a legislação brasileira, a portaria de aprovação de modelo está defasada em relação às portarias do primeiro mundo. E a gente não acha bom isso daí, a gente gostaria que tivesse par e passo com as portarias do primeiro mundo. É essa a colocação mais correta que seria. Ok? Obrigado. Ok, obrigado. Obrigado pelo esclarecimento. É que a nossa empresa também vive mais ou menos um problema parecido, né? Nós temos uma régua pautada pela Europa, ok? E às vezes o cliente montador entende e agrega e reconhece o valor. Agora, o cliente de reposição, não. O cliente de reposição, ele quer o mais barato, nem que ele esteja correndo risco de vida. Obrigado. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Edson Freire. Bom, já vamos começar o encerramento, mas eu gostaria de destinar 1 minuto para cada um para as considerações finais e saber o que a Remesp pode fazer pelas suas empresas ou pela metrologia. Nós gostamos de críticas. Eu acho que nós precisamos aproveitar essas orientações, essas críticas, para que a gente possa melhorar. Então, Estelmo, você que começou agora, faça as suas considerações finais. Um ponto só para acrescentar o que o Cacá falou, eu concordo plenamente com a questão do alinhamento com os IPENs. Nós fizemos recentemente uma doação para o IPEN de São Paulo, a primeira bomba, com a nova regulamentação técnico-metrológica, com treinamento. Nossa intenção é fazer isso com todos os IPENs, então acho que essa parceria é muito saudável. Baseado em o que a gente está trazendo e o apoio que o Inmetro dá, eu acho que as questões sobre a fiscalização é um ponto que o IPEN vai apoiar e a gente busca essa parceria, busca fomentar essa nova etapa, que é justamente fazer com que a regulamentação seja estabelecida na ponta, e a Remesp pode apoiar com isso em relação à capacitação dos mantenedores, porque hoje, né, a gente está falando de uma nova regulamentação, que o conhecimento não está no mercado, que a gente está fazendo esse treinamento agora, mas ter a Remesp nos apoiando, assim como nós conversamos, vai ser fundamental para que efetivamente a gente tenha a capacitação técnica e a permissão para que a pessoa possa realizar manutenção alinhadas, porque hoje o permissionário de metro na nova portaria não necessariamente tem essa capacidade, porque ele tem essa permissão baseada numa portaria já foi cancelada. Então acho que a capacitação é um ponto principal e é um ponto que a gente tem que continuar conversando para os próximos eventos. Muito obrigado. Estamos juntos nessa. Vamos lá, Klaus, faça as suas considerações finais. Bom, quanto à Remesp, né, eu vejo que o principal ponto seria a Remesp voltar a fazer os ensaios de proficiência. Isso para nós é muito importante, quer dizer, a credibilidade que a Remesp nos traz é muito grande, e a tranquilidade que a gente tem quando a gente faz os trabalhos com eles, ou envia os trabalhos para fazer comparação, está fazendo falta, Celso. Então, isso realmente precisa, o mais rápido possível, serem retomados esses trabalhos, retomado essa possibilidade, né, de fazer, tá? Porque aí todos ganhamos, né? Todos ficamos mais tranquilos com isso. E aqui eu aproveito para agradecer, porque você, Klaus, tem sido um grande parceiro nesses ensaios de proficiência, e aguarde que eu acho que para a semana que vem já vamos ter a grande novidade esperada por todos nós. Eu recebi uma notícia da CEGECRE, então eu acredito que no máximo em uma semana nós vamos ter novidades aí. Muito obrigado. Que bom, parabéns. Parabéns para todos nós, porque foi um trabalho de formiguinha ali. Marcelo, suas considerações finais. Muito bem. Bom, como Remesp, eu concordo que a linha de capacitação é fundamental, né, para a preparação desse público que atende a indústria. É muito importante ter isso. E a interveniência, né, e suporte junto com o Inmetro. Né? Agora mesmo a gente está vivendo uma situação ímpar. Né?
a Dimel aí não está conseguindo assinar esses documentos, né? A gente está aguardando aí uma série de regulações para serem assinadas desde o dia 9 de outubro, né? E a coisa não está funcionando. A gente precisa de força para resolver isso. Enfim, então a gente vê aí a Remesp como parceiro e como uma entidade com bastante influência e força, né, para trabalhar a nossa rede. Obrigado. Eu que agradeço, Marcelo. Nós temos aqui o pessoal da Dimel, né, que está levando essa mensagem, que tenho certeza que eles vão analisar com muito carinho. Freire, suas considerações. Eu vou abordar um tema que pode, num primeiro pensamento, a gente pode achar que está um pouco distante do que nós estamos falando aqui, mas eu acho que não, que ele se encontra. De que maneira que a metrologia, e nesse caso a Remesp, se encontra com os conceitos de sustentabilidade? Porque sustentabilidade é um tema que veio para ficar, e a gente lá na Toledo, a gente começa a trabalhar esse assunto e a gente entra no mérito da seguinte coisa, por exemplo. Nós vendemos e fornecemos balanças de pesar caminhão. Essas balanças, elas podem receber um sistema de automação para que as pesagens sejam autônomas e ocorram com maior rapidez, evitando filas. Ao evitar filas, a gente tem redução da emissão de CO2. Então, são pequenas situações que a gente tem dificuldade até para medir, mas é mensurável. Que mais que a gente pode fazer também, nós fabricantes, em termos de logística reversa, para fazer o máximo de recicláveis possíveis no equipamento, né? A nossa vontade é falar o seguinte: nós vamos ter uma balança verde. E o que é a balança verde? É essa balança que eu estou dizendo. Só que eu preciso de ter uma certificação, que a minha balança é verde. Alguém tem que falar, não, a balança de vocês é uma balança verde. Então, é um conceito novo ligado à balança. A gente não está acostumado a falar balança verde, mas está começando a aparecer lá na Toledo, nos núcleos de inovação. É isso. Obrigado, Celso. Muito obrigado. Perfeita a sua colocação. A gente tem se preocupado muito com as questões que hoje é comum falar, práticas recomendadas 2030, né, da ABNT, o ESG. Né? Então, essas práticas, elas precisam ser tratadas pelos fabricantes de uma forma geral, né, as indústrias de uma forma geral. A sociedade tem que estar muito ativa e preocupada com isso. Nós já temos, inclusive, um programa de treinamento para atender essas demandas com um foco localizado na área da metrologia. Então fica aí o desafio, né, para que a gente trabalhe nesse aspecto, o Freire, porque eu acho que é um momento. Não podemos perder a bola da vez. E pensar em sustentabilidade é o que há. Então eu agradeço demais a participação do Estelmo Carneiro, do Edson Freire, do Marcelo Nonaka, do Klaus Docker, pela participação, pelo reconhecimento do trabalho da Remesp, né? Por estarem aqui conosco, destinarem parte do seu tempo, que a gente sabe que é muito precioso na empresa de vocês, nos negócios, para que o nosso evento realmente não encerre com chave de ouro, porque nós teremos uma participação ainda hoje e amanhã, mas de coração a diretoria da Remesp agradece a presença de vocês, né? Vocês têm nos ajudado demais, e aqui do meu lado esquerdo também. Então, gente, muito obrigado, vamos aplaudir os nossos empresários aqui, e vamos dar sequência ao nosso evento. Vamos fazer uma foto. Bom, muito obrigada pela participação de todos. Vamos fazer a foto oficial. Enquanto isso, eu quero lembrá-los que, ao final do dia de hoje, nós vamos ter o coquetel de confraternização. Vamos ter o coquetel de confraternização, que será oferecido para todos os participantes do Metrolegal 2023. Participem, não deixem de participar.